E o pessoal aqui falando, Hoje eu sou o Vitor. estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast do Go With The Flow e tal. Já descobrimos o nome, Yeah. conseguimos. Estamos já a entrar do continente quando descobrimos. Giro. Por acaso foi engraçado. É. E hoje vamos abordar um bocadinho, tipo, da nossa perspectiva, claro, a amizade em geral. Engraçado. Quem nos conhece sabe que nós nos damos bastante bem. E já nos conhecemos pá, há 4 anos, se calhar. Eu tenho 17, 4 anos já. conheces desde 13. Yeah. Sendo que não, 4 anos nesta idade já é bastante. E literalmente conhecemos a jogar jogos de PC. Já não me lembro como é que te conheci. Foi, porque acho que foi numa videochamada, numa chamada de Skype. Yeah. Nós tínhamos amigos em comum, por jogar. E pronto, lá nos conhecemos, começamos a jogar juntos, o caralho. E a amizade às vezes, imaginem lá, há gente que não consegue compreender que tem amigos e que não pode ser sempre igual um a dar e outro a receber. Vou tentar explicar melhor. Tipo, imaginem lá, por exemplo, ele dá-me, falando de dinheiro, ele dá-me 50 euros, eu dou-lhe 30. Yeah. Tipo, pronto, é um exemplo mau, é péssimo por acaso. Mas é bastante, já. Não, mas imaginem, eu levo de férias, ou o que seja, e eu depois até não posso dar, ou ele não pode levar de férias a seguir. Yeah. Não é por não equilibrarmos as cenas que a amizade fica desigual. Exatamente, porque isso imagina, tu depois se calhar tens um amigo que até te leva de férias e tu não levas. Yeah. Isso depois é uma cena que depois vai equilibrar a seguir. Tens sempre assim, é como aquele gajo que está sempre importado contigo. Deixa-me só acabar um bocadinho. Aquele gajo está sempre portado contigo e tu até achas, fogo, que chato do caralho. Estás a ver? Yeah. E depois, tu importas-te com outra pessoa que se está a cagar para ti também. A vida acho que consegue equilibrar, no geral. Acho eu, vá. É uma cena minha. Yeah. Mas o que é que ias dizer? Tipo, eu acho que não há amizade, ou seja, não é por, ou seja, eu te levar a um grande sítio de férias ou etc, que tu tens que me dar igual, porque nem todos temos as mesmas possibilidades, como é claro, não é? Mas haver a intenção de querer retribuir o que foi dado, acho que aí é onde está a verdadeira amizade. Exatamente. Estás a ver? E, quer dizer, claro que a amizade é muito mais do que dar e receber. Uma amizade é muito mais do que isso. Uma amizade, eu vejo uma amizade quando um amigo é leal, para mim é leal e me entende, eu entendo ele. Uma verdadeira amizade é aí, estás a ver? Yeah. Ou seja, muitas vezes nós acontece-nos tipo que nem precisa de falar para perceber, por exemplo, que estás mais em baixo. Basta olhar pela tua cara. Exatamente. Os amigos conseguem ver ou seja, conseguem ter a noção de quando o próprio amigo está mal ou não está tão bem, conseguem ajudá-lo. Exatamente. Depois também há pessoas que, imagina, passado uma semana, já conseguem ver, também são pessoas que observam mais, já conseguem ver se o amigo está bem, se está mal ou coisa assim. Depois há gente que só vê isso passado 1 ano, 2 anos. Sim. E por isso é que às vezes tens aquela cena do não é o tempo que importa, é a química. Por vezes sim, por vezes não, também. Por vezes é verdade. Sim. Por vezes é verdade. Isso acontece bastante nos relacionamentos. Mas eu também sou apologista de relacionamentos. Por exemplo, se tu conheces a pessoa, passado 1 mês, já estás a namorar com ela, acho que tens mais tendência a acabar do que se conheces a pessoa há 1 ano. Claro. Entendes? Claro. Porque aí também entra aquela parte de tu olhares para ela e saberes esta pessoa está em baixo e eu já sei o que é que vou fazer para fazê-la subir. Sincero, se conheço uma pessoa durante 1 mês, eu não conheço nem um terço dela, nem um quinto dela. Também depende da pessoa o que é que se abre contigo, não é? Claro, uma pessoa é muito mais do que demonstra ser, não é? Por muitas vezes nós vemos pessoas que estão bem na vida, que sorriem e tal, estão sempre sorridentes e caralho, mas por trás aquele mundo está completamente em erupção, não é? E em 1 mês nós não conseguimos conhecer uma pessoa. Aliás, nem 1 ano, nem 2, nem 3, nem 4. Eu acho. É uma pessoa muito complexa, entendes? Uma pessoa muito complexa. Lá está, uma pessoa não é aquilo, não é? É muito mais. Depende também das fases que encontras a pessoa, entendes? Claro. Por exemplo, eu posso estar numa fase em que não tenho preocupações, estou alegre ou caramba. A mente humana, por exemplo, a mente humana é uma coisa brutal. Yeah. E eu gostava de compreender mais a mente humana, mas é complicado. O subconsciente, como é que o subconsciente funciona?
Eu por acaso li isto há pouco tempo, num livro do Joseph Murphy, e ele diz-nos que o subconsciente funciona assim. Ou seja, nós temos os pensamentos, vamos pensar nisto de uma forma, vamos fazer uma metáfora. Nós temos uma horta, ou seja, nós crescemos, nós pomos lá raiz, não é? Para criar cenas. Na nossa cabeça é a mesma cena. Os nossos pensamentos são um tipo de raízes que plantamos, estás a ver? Depois o subconsciente funciona com esses pensamentos que nós nem damos conta. Não sei se me estou a fazer muito bem entender. Estás a perceber? Mais ou menos. Ou seja, tu tens os pensamentos e através dos teus pensamentos o teu subconsciente, sem tu dares conta, vai agir. Não, mas imagina, pensamentos Porque se calhar não são pensamentos. És tu que os plantaste. Não, mas imagina, acontece, costuma-se dizer, eu já ouvi dizer que, por exemplo, nos sonhos, Sim. tu as pessoas que vês na tua cabeça, que vês nos teus sonhos, já as viste pelo menos uma vez na vida. Eu também vi E isso tu não pensas nisso. Tu simplesmente observas, vais na rua, vês uma pessoa não qualquer. pensas, lá está o teu subconsciente a funcionar. Pois, mas tu estavas a dizer que os pensamentos é que são as raízes, ou quer que A seja. maneira que tu agis intermediam certas situações. Sim, mas imagina que eu, olha, por acaso eu tenho aqui estas fotos, eu depois vou sonhar com estas fotos, Por mas eu exemplo, não pensei sobre essas fotos. Sim, mas por exemplo, simplesmente estão aqui na cabeça. Tu estás num caso de vida ou de morte, ou seja, imagina que vês alguém a ser atropelado. Yeah. Tu tens a noção e pensas assim, imagina que pensaste ao mano, e imagina se eu visse uma pessoa a ser atropelada, eu ia agir desta maneira. O teu cérebro vai buscar o pensamento que tiveste ao mano de como ias agir e tu vais agir conforme tu pensaste. Porque se tu pensasses assim, se visse uma pessoa a ser atropelada, eu fugia. Tu ias fugir nessa ocasião. Se tu visse uma pessoa se tu pensasse assim, se eu visse uma pessoa a ser atropelada, eu literalmente ia lá ajudá-la, tu vais chegar à altura e vais ajudá-la. Na minha opinião, assim, nunca experienciei. era nesse depois, lá está. Até ao ponto de experienciar é que... Mas já experienciaste e é que estás enganado. Porque tu não entendes, não percebes, não das conta que o teu subconsciente está a atuar. Mas isso é como tudo, se calhar. Pois, isso é como tudo. Tu estás a dar um exemplo de um atropelo, mas é o mesmo que uma pessoa... por exemplo, tu chegares a um grupo de amigos, que até tens pessoal lá que não é teu amigo, mas tu já vens com o preset antes, eu vou cumprimentar toda a gente. E tu chegas lá e cumprimentas toda a gente. Mas isso também tem a ver com ética. É o teu subconsciente a funcionar. Quer dizer, aí nem tanto. Aí se calhar já é mais consciente. Sim, aí é mais a tua maneira de ser. Eu acho que o subconsciente... Mas o subconsciente é uma máquina que é muito difícil de conhecer. Eu não sei, mas a minha perspectiva é que imagina... É uma máquina muito complexa. Porque imagina, tu pensas assim... E se eu vir alguém a ser atropelado, vou agir assim. E depois tens um sonho com isso e ages assim. Aí eu já acho que é o subconsciente. Aí se calhar já é mais o subconsciente a agir, acredita. Uma cena que também nunca me informei assim muito, mas... Acredito. E é uma máquina muito complexa, o subconsciente. E por acaso eu acho completamente engraçado como é que nós estamos a viver no dia a dia e tipo, com tanta tecnologia e what else, e somos 7 bilhões de pessoas, temos cenas de nós, mesmo dentro de nós, nós não percebemos como é que funciona. Por exemplo, a própria ansiedade. Ansiedade, depressões e cenas do género. Eu por acaso nunca sofri, né? Mas às vezes ansiedade toda a gente tem e lidera de diversas maneiras com ansiedade. Mas é uma cena que quase ninguém consegue explicar. Por isso é que chamam a depressão a doença silenciosa, né? E é veras engraçado. A ansiedade é aquela coisa do medo e da fé. Não é? Tu podes ter medo. Medo é do género que tudo te vai correr mal, por exemplo, tudo não, mas por exemplo, vais para um projeto, vai correr mal, não é? Já sei o que estás a referir. Mas e a fé é não saberes também o que vai acontecer, mas ter expectativas boas e vai correr bem. E é isto, e vai correr bem e tem que correr bem. Eu em relação à ansiedade, eu acho que quanto mais pensas nela, pior fazes. Porque é um overthinking que tu estás a cometer, é um overthinking. Como é que consegues controlar isso? Está. Controlar é uma coisa muito complicada. Ninguém consegue explicar. Chegamos ao mesmo e nós, eu acho que nós desvalorizamos muito a mente. Muito. Por enquanto que nós temos doenças físicas e que nós, ou seja, nós sempre temos a cena de tratar o corpo, ir ao ginásio, vamos dar uma corridinha para o nosso corpo ficar fitness e tal, fazer umas flexões para ficar com o corpo bonito, um corpo saudável e tal.
Mas, meus amigos, isto é muito mais importante. Isto é muito mais importante porque nós completamente desvalorizamos a mente. Os próprios psicólogos, se tu disseres assim, eu por acaso também cometo esse erro, porque eu nunca fui a psicólogo, mas se tu ouvisses uma pessoa dizer-te assim, para a maior parte da sociedade, eu por exemplo não levava a mal, mas eu fui a um psicólogo, eu pensava, este gajo está dentro da cabeça. Não está. Está a fazer, basicamente, nós desvalorizamos os psicólogos. É um médico normal, tipo, estás entendendo onde eu quero chegar, não estou a conseguir explicar muito bem. Não, eu estou a entender, mas isso também já entras noutra coisa que é os padrões da sociedade, os estereótipos. Sim, e que abalam completamente a É o sociedade. mesmo que, por exemplo, eu fosse um nutricionista. Eu não preciso de ser gordo ou de sofrer obesidade para ir a um nutricionista. Lá está. Eu não preciso ser maluco da cabeça para ir a um psicólogo. Lá está. E os É aí onde psicólogos, queres na chegar. minha opinião, são muito desvalorizados na nossa sociedade atual. Claro. E essa cena da mente é... Ir a um psicólogo só tem coisas de... Eu também nunca fui alto lá. Mas quem precisa, eu não hesitava. Porque Mas não é são quem profissionais... precisa. Não, quem precisa não, quem Mas a sente rotina. necessidade. Mas eu fazia-te bem, por exemplo. A mim também me fazia bem. Mas imagina, eu não sinto necessidade porque eu não tenho depressões, não ando sempre muito As triste. tu achas? Eu não tenho, eu sou feliz, eu sou um puta feliz, tenho tudo o que quero. Vitor, claro, mas a mente é uma cena muito complexa, não é? Claro, mas E- lembrem-se sempre de uma coisa, desculpa. Yeah, sim. A mente, o cérebro, que lhe queiram chamar, Subconsciente. tudo. Isso leva sempre com pressão. Por exemplo, dizerem que tu és gordo. A tua mente é que absorve isso, não é o teu corpo. Ou seja, a tua mente é que vai lidar com essa informação E vai e de que forma é que vai... processá-la. Exatamente. É isso mesmo. E a forma como tu a processas é O teu corpo o não fator leva chave. com críticas. É o fator chave. Tu podes ser gordo, a tua barriga estalata-se maribando. Agora, a tua A cabeça cabeça é que sofre com isso. é que sobra. Por isso é que a mente é bastante E desvalorizada. a maneira como a processas é o fator chave. Claro. Sim, por exemplo, dou um caso, pronto, vou outra vez buscar ao futebol. Pá, Sim, caso, é um exemplo. Sim. João Félix, a maneira como ele lida com as críticas e com aquele hype todo, porque Tens Ronaldo também. tens o Ronaldo, sim, O Cristiano. Ronaldo, não é? A maneira como as pessoas levam com o hate é um fator-chave, por exemplo. Aquilo é basicamente, eles têm a noção que aquilo são fãs, basicamente, vem aquilo como fãs. E a maneira como, por exemplo, o João Félix lida com a pressão é algo que, na minha opinião, é descomunal. Porque ele é um ano mais velho que eu. João Félix é o Ronaldo. E esses exemplos, tens tudo. Sim. A maneira como eles lidam com a pressão é algo que a mim, por acaso, me fascina. Exatamente. E quem me dera lidar com a pressão como eles lidaram. É, exato. Yeah. É a pressão e o ódio que não tem sentido nenhum. Simplesmente está a fazer o que gosta e o que é bom. Eles não deixam que aquilo entre no cérebro. Eles não deixam que ou seja, o que as pessoas dizem, os fatores externos, lidem com o seu rendimento pessoal. Isso é algo descomunal. Porque quer queiramos, quer não, nós vivemos numa sociedade. Nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos com outros. Nós vamos ter sempre que lidar com a opinião dos outros. Quer queiramos, quer não. Sim, mas isso entras noutro padrão, noutro capítulo, que é, tu tens as ações que contra ti, por exemplo, mas eu, qualquer pessoa, tem a responsabilidade de saber como lidar com elas. Portanto, há sempre coisas que tu não tens a hipótese de escapar e até te sentes mesmo em baixo, mas tu tens a habilidade de conseguir pegar nessas críticas e tornar no teu combustível ou a maneira que tu ages. Por exemplo, cagando nas críticas mesmo, tu tens a responsabilidade de superar isso. Claro. Tu recebes as críticas, mas a seguir a isso é tua responsabilidade de saber o que vais fazer com essas críticas. Tu podes simplesmente dizer, és gordo, e ficares à frente do computador a comer bolachas e a ver séries, ou pensares assim, não, de facto, se calhar é melhor ir a um ginásio. E vais a um ginásio e ficas melhor, não é? Não sei se estás a entender onde é que eu quero chegar, mas é isso, a responsabilidade cai sempre sobre nós, sempre. E quer queiramos, quer não. Quer queiramos, quer não. Eu acho que, Vitor, portanto, acreditem mais em vocês, acreditem nisso. o hate vai levar, não, tu vais levar sempre com hate e vai-te sempre influenciar um bocado, vai-te sempre entrar.
Quer queiras que eu acho que nós temos que começar a aceitar, ou seja, que somos médios, que somos umas pessoas médias, que não somos extraordinários. Por muitas vezes que nós ouçamos dizer que somos extraordinários, que somos incríveis, porque isto funciona como um Big Mac mental. Porquê? Porque vai saber bem ouvir, vai saber bem dizer assim, sou especial, sou diferente, sou bom, sou espetacular. Não, não é espetacular. Nós simplesmente temos que aceitar que somos médios. Que somos médios, vê se tu vais chegar onde eu quero chegar. Porque nós temos Eu que já aceitar que cheguei somos onde é que tu queres médios. chegar, eu já disse também. Nós somos médias, mas nós temos que ter o will, ou seja, a capacidade interior de dizer assim, bora, vamos, eu quero ficar extraordinário, eu quero ser cada vez melhor, entendes? Porque dizer que somos extraordinários, somos bons é um Big Mac mental, temos que encarar a realidade, entendes? Nós não somos melhor nem pior que ninguém, entendes? Isso é mais o que te metem em cima de ti, Yeah. na minha opinião. Tu se calhar vais para a escola e dizem tu tens que ser extraordinário, tens de tirar umas notas absurdas para conseguires emprego ou para conseguires isto. Tu precisas de ser o melhor da tua área, precisas de ser isto e aquilo e não sei o quê. Mas isso depois como é? O que é que tu pensas? Vais para a escola, tiras 19, 20, ok. Máximo respeito, eu não consigo lidar com Acho que isso. nós temos é que ter a ambição de cada vez ser melhor e ter, Claro. ter o bichinho. Mas imaginem, o que é que seria o mundo sem trolhas? Nada, tem que ser valorizados. O que é que seria o mundo sem picheleiros? Nada. Arquitetos, engenheiros? Médicos, sim, tudo. Portanto, tu não tens que ser obrigatoriamente extraordinário. Agora, Porque sem trolhas depois não há casas. Trolhas, obviamente- pronto, é uma maneira de dizer. Agora, obviamente, eu na minha opinião, não somos todos extraordinários, mas especiais nós somos. Especiais somos sempre. Porquê? Porque não há ninguém, por muito que sejam parecidos a nós vamos ser sempre diferentes do outro. Nós somos 7 bilhões de pessoas neste momento a viver na Terra. Acho eu. Somos 7 Por aí. 7 mil milhões. Somos mais que muitos. Bilhões é um termo brasileiro. Mais que muitos. Somos muitos. Eu acho que nós temos que aceitar isso para mim. Não é que eu ia? Que somos diferentes todos. Sim, que somos todos diferentes e somos todos especiais. Porque por muito que eu seja tipo parecido a alguém ou que alguém seja parecido a mim, eu vou ser sempre diferente de outra pessoa. E nós, ao sermos diferentes, somos únicos. E graças, é tão bom viver, é tão bom viver. Claro, isso assim é de ser único. É tão bom, por exemplo, é tão bom mergulhar, é tão bom pôr os pés na areia, é tão bom fazer várias cenas. Yeah. Completamente. Se a cena do ser único, depois vem aquele clichê do ser quem tu és. E pronto, é clichê, mas tem sentido. Isso de ser quem tu és Sabes- é para extraires o máximo de ti e não te focar, por exemplo, olhar para o Nuno, tinha que ter a cara do Nuno. Tipo, eu nunca na vida vou conseguir isso. Tipo, não dá. Por isso é que vem aí a aceitação, como tu és, como não és, o que tens, o que não tens. Agora, há aspectos que podes melhorar sempre. Yeah. Podes. As tuas notas, se calhar, se estudares mais um bocadinho, sobes. O teu físico, se fores mais vezes ao ginásio, fica melhor. Agora, eu também sou completamente sincero. Aquelas frases todas clichês de... Pronto, há inúmeras por aí na internet. Nós podemos só ler e pronto, ok, eu agora vou ser assim, vou fazer o que não. Nós temos que nos lembrar delas todos os dias. Todos os dias e metê-la na cabeça, mas não é só metê-la na cabeça, é agir. Porque só a agir é que nós vamos mais longe. Não é só a pôr a cena na cabeça, vou começar assim. Não, é a agir, é ter Isso é uma merda. é ter ambição. Isso é uma merda. Entendes? O que é que sentido? O agir é uma merda. Pois é. Não, nós temos uma cena em comum que cantamos os dois mal para caralho. Literalmente. Sim, mas já, essa cena dos Eu clichês, também sou péssimo. essa cena dos clichês tem que se meter num contexto da nossa vida, claro. Só se vive uma vez. Sim, claro, só se vive uma vez. Temos que ter aventuras, temos que ter aventuras diferentes, diversões, beber uns copos. Mas o só se vive uma vez não é porque tens que sair à noite para apanhar 3 bebedeiras Claro. de uma vez. Tem que haver um equilíbrio. Exatamente. Tem que haver um certo Só se vive equilíbrio. uma vez, claro que só se vive uma vez. Tem que haver um certo equilíbrio entre tudo. Depois é aquela do. Tens que sempre tentar fazer o teu dia melhor. Não, há dias péssimos também. Tem que haver dias péssimos. Tem que haver para saber valorizar o que são dias bons. Exatamente, tem que haver tristeza para haver felicidade. Claro, Tem que haver trabalho para se valorizar as férias. óbvio. Porque senão, se eu estivesse sempre de férias, para mim férias já não eram. Nada de especial. É o mesmo que, por exemplo, eu vejo isso por exemplo, nos cartéis de droga. Cheios de dinheiro, eu quero é sempre mais. Porque para eles já não é.
ele depois já se trata de respeito. Claro. Entendes? E é o mundo. O mundo funciona assim. Depois Perdão. por exemplo, vou dar outro exemplo por acaso no primeiro episódio também. Enquanto que nisso, crianças sempre querem mais, depois trata-se de respeito. Depois no outro lado do mundo, temos tipo crianças em África, epá, vou dizer em África porque é onde acontece mais, onde há mais pobreza, quer queiramos, quer não, é a realidade, que ficam extremamente contentes, é como se fizessem a vida, ou dar uma simples bola, por exemplo, ou dar-lhes simplesmente umas sapatilhas, que nós temos muitas e nem valorizamos. Mas lá está, são diferentes sociedades, são diferentes vivências. E eu acho que a maneira como tu vives a vida e as experiências que tu tens na vida determinam a maneira que tu és. Claro, sempre. E as Porque pessoas eu falo por experiências próprias, já tive experiências negativas na minha vida que me ensinaram a ser o que sou hoje e a dar valor, se calhar, a cenas que muita gente me dá. Estás a ver? Não sou melhor por causa disso, não. Simplesmente tive essa vivência e aprendi com ela. Porque lá está, o que é bom é aprender nas escolas. Claro. Isso é a cena do tenho que ser melhor que aquele. Quer dizer, para algumas pessoas Isso é um pensamento negativo. Para mim tens que ser melhor, tens que ser uma melhor versão de ti. Porque estás-te a focar já noutra pessoa e queres ser melhor que ela, não. Agora, Não faz sentido. também às vezes é bom, mas só tem que haver um equilíbrio entre essas coisas todas. O equilíbrio para mim é uma palavra muito chave mesmo. Fundamental. Muito chave. Tem que haver um equilíbrio. E, por exemplo, olhas para... Horas fortes. É. Claro. Por exemplo, tem que haver, tens que olhar para uma pessoa e dizer não, de facto eu gostava de chegar ali, gostava de ser melhor que ela. E isso se te servir, se for uma energia positiva para ti, ótimo. Mas aí também depois já tens de conhecer a ti próprio. Isso é bom para ti? Tipo, dizer que tenho que ser como aquele, é bom para ti? Não sei. Se calhar para mim não é. Mas para alguém que esteja a ver, se calhar já é. Isso depende das pessoas. Por isso é que somos todos diferentes, somos todos especiais. É muito por aí. Mas já pessoal, é isto. Esse é um episódio do Go With The Flow. Go With The Flow. Já passaram 20 minutos. 20 minutinhos. Aí com vocês. Passa muito rápido. Mas malta, metam em cenas para nós falarmos. Yeah. Até perguntas para nós respondermos, por acaso não sei filho. Dúvidas que tenham, nós não somos. Eu já referimos isto, ele tem 18, eu tenho 17, nós somos uns putos. Nós somos uns Mas também estamos a dar a nossa perspectiva. Yeah. E estamos a guardar isto como se fosse uma recordação e ver como é que estamos a pensar daqui a uns anos. E aprendermos, porque quer queiramos, quer não, nos aprendemos. Estamos sempre a aprender. Todos os dias. Claramente. Mas já, então também os nossos Instagrams nas descrições e tal. Sigam e tal. E pronto, malta. Da minha parte, um grande abraço. Abreijos para grande vocês. beijinho para elas. Mas já, da minha parte, love you all, PS, anti mais. Abreijos para vocês. Fiquem bem, mano.